assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina só, você acorda de manhã, vai viver sua vida normal e descobre que, na real, você não é uma pessoa qualquer, mas sim alguém com um papel gigantesco no destino do universo inteiro. Pois é, exatamente isso que acontece com Jupiter Jones, a personagem principal do filme. A vida dela é bem simples, ela é filha de imigrantes russos que trabalham duro e a Júpiter ajuda a família limpando casas. O detalhe é que ela não gosta nem um pouco dessa rotina, sente que nasceu para algo maior, mas não faz ideia do que seja. Só que o universo tem um jeito engraçado de dar respostas quando menos se espera. Um belo dia, enquanto a Júpiter está só querendo juntar dinheiro para comprar um telescópio porque ela ama olhar o céu e sonhar com as estrelas, acontece uma coisa surreal. Criaturas estranhas tentam atacá-la. Mas antes que algo de ruim aconteça, surge um cara chamado Kane, que é meio humano e meio lobo. Ele tem botas que o fazem literalmente surfar no ar, como se estivesse voando, e chega para salvar a Júpiter bem no momento certo. A partir daí, a vida dela vira de ponta cabeça. Kane explica que a Júpiter não é só uma garota comum. Na verdade, ela é a reencarnação genética de uma rainha poderosíssima do universo, alguém que já morreu, mas voltou à vida exatamente com o mesmo DNA e por isso tem direito a herdar planetas inteiros, inclusive a Terra. Imagina o choque. Um dia você está limpando o banheiro, no outro descobre que o planeta onde você nasceu pode ser seu por direito. Só que, como toda boa história de ficção científica, as coisas não são tão fáceis assim. O universo é governado por uma família nobre, os Abrasax, e eles não querem perder o controle da Terra. Essa família é formada por 3 irmãos bem diferentes. Balen, o mais velho e vilão número 1, que é frio, cruel e não pensa 2 vezes antes de eliminar quem atrapalha seus planos. Kelly Q, a irmã que até parece simpática, mas tem sempre segundas intenções. E Titus, o caçula, que finge ser bonzinho, mas também só quer o poder para ele. Todos eles sabem que se a Júpiter assumir sua posição de dona legítima da Terra, o jogo muda. Então, cada um tenta manipulá-la de um jeito. Kelly Q, por exemplo, mostra o lado glamuroso do poder e deixa Júpiter fascinada. Titus chega a falar em casamento com ela, como se fosse uma forma de unir forças, mas na real só queria tomar os direitos dela. Já Balen vai direto ao ponto. Ou ela entrega o que ele quer, ou paga caro por isso. Enquanto isso, Kane não larga da Júpiter. Ele tem uma missão de protegê-la, mas também começa a se apegar a ela de verdade. Dá pra sentir que além da ação e dos efeitos visuais malucos, tem ali um começo de romance. Só que não tem tempo pra ficar sonhando muito, porque as ameaças são constantes. Júpiter vai de uma armadilha para outra, sendo quase morta várias vezes, até finalmente entender que, se quiser sobreviver e proteger a Terra, vai precisar aceitar quem realmente é. O ponto mais intenso da história acontece quando ela é levada até Balen. Ele controla gigantescas fábricas que sugam a energia vital de seres humanos para manter a nobreza imortal. Sim, você ouviu certo. Os Abrasax enriquecem e vivem para sempre à custa de milhões de vidas. É aí que a Júpiter percebe que o futuro da Terra está literalmente nas mãos dela. Mesmo com medo, ela toma coragem. Ao invés de ceder, enfrenta Balen de frente. Com a ajuda de Kane, que aparece sempre na hora crítica, ela consegue virar o jogo. Não é fácil, tem muita luta, perseguição e explosões, mas no fim ela escolhe proteger a Terra ao invés de se deixar levar pelo luxo ou pelo poder. O mais curioso é que depois de tudo isso, a Júpiter volta para casa. Não como a menina que sonhava em algo maior, mas como alguém que agora sabe que o universo inteiro dependeu dela. Ela continua limpando casas com a família, mas o olhar dela mudou, porque no fundo ela sabe quem realmente é, a herdeira de um destino gigantesco que escolheu ser humilde e ficar junto dos seus. Só que a vida dela não é nada glamourosa. Anos depois, já adulta, Júpiter vive em Chicago com a família, e o trabalho dela é limpar casas junto da mãe e dos tios. Sabe aquele tipo de rotina puxada, sem descanso e sem nenhuma perspectiva? É assim.
Ela acorda cedo, encara broncas, trabalha pesado e ainda por cima escuta o tempo todo que não vai conseguir nada grande na vida. No fundo, a Júpiter se sente perdida, como se tivesse sido jogada em um mundo que não foi feito para ela. Mas tem uma coisinha que mostra que ela não é igual a todo mundo. Júpiter ama olhar o céu. Ela sente uma conexão com as estrelas, como se tivesse um chamado ali. Tanto que junta dinheiro escondido para comprar um telescópio, sonhando em enxergar algo além daquela vida apertada e sem graça. E é justamente esse detalhe que abre caminho para algo gigantesco acontecer. Enquanto Júpiter está lá, levando a vida dela, do outro lado do universo, a família Abrasax começa a se mover. Essa família é tipo a realeza espacial, dona de planetas inteiros e de segredos sombrios que sustentam a riqueza e o poder deles. O mais velho, Balen, é frio, controlador, e já de cara você percebe que o cara não mede esforços para manter tudo sob domínio. A irmã, Kalik, parece delicada e elegante, mas também tem seus truques escondidos. Já Ticos, o caçula, tem aquele ar charmoso, mas na real só pensa em si mesmo. Eles descobrem que uma reencarnação genética da mãe deles, a antiga rainha, surgiu novamente na Terra. E adivinha quem é? A Júpiter. Isso significa que ela não é só uma menina limpando banheiro em Chicago. Ela é, de fato, a dona legítima da Terra. E esse título mexe diretamente com os planos dos Abrasax. Se ela reclamar seus direitos, o planeta deixa de ser propriedade deles. E ninguém dessa família está disposto a abrir mão de um recurso tão valioso assim, porque a Terra é como uma mina de ouro que pode ser explorada para manter a imortalidade deles. Enquanto esses três irmãos tramam o que fazer, Júpiter continua sem ideia de nada. Até que, em belo dia, no meio de um exame médico de rotina, estranhos aparecem tentando sequestrá-la. Só que esses médicos, na verdade, são criaturas alienígenas disfarçadas. Parece até um pesadelo. Ela deitada, achando que vai só tirar sangue, e de repente a sala se transforma numa armadilha mortal. É aí que entra em cena Kane Wise. Ele é meio humano, meio lobo, um guerreiro geneticamente modificado que trabalha como caçador de recompensas, mas com um código de honra próprio. A entrada dele é impressionante. Botas que deslizam no ar, armas de energia e reflexos rápidos. Ele chega bem na hora que Júpiter está prestes a ser eliminada, salva ela e, sem tempo para explicações, já começa a levá-la embora. A partir desse resgate, a vida dela vira um verdadeiro turbilhão. Júpiter, que nunca tinha saído da bolha da família e do trabalho, se vê fugindo de naves, sendo atacada por criaturas bizarras e recebendo a notícia mais maluca da vida. Ela é geneticamente idêntica à antiga rainha do universo, e isso a torna herdeira de poderes e de um direito que ninguém pode contestar. Só que a Júpiter não aceita isso de cara. Quem aceitaria? Para ela parece loucura demais. Uma hora você está pensando em comprar um telescópio, na outra um cara que surfa no ar está dizendo que você manda em planetas. Mesmo assim, no fundo, ela sente que faz sentido, porque aquela estranha ligação que sempre teve com o céu talvez fosse mesmo um sinal. Enquanto tenta processar tudo isso, ela percebe que a confusão só começou. Os Abrasax já sabem onde ela está e não vão medir esforços para capturá-la. Cada passo que Júpiter dá, mais clara fica a sensação de que a vida comum dela acabou. Agora, querendo ou não, ela está no meio de um jogo de poder cósmico e a Terra inteira está em risco. Depois de ser resgatada por Kane e descobrir que tem uma identidade secreta cósmica, a Júpiter não tem nem tempo de respirar. A cada minuto que passa, aparecem novas naves, novos caçadores, novas criaturas tentando colocá-la nas mãos dos Abrasax. E o pior, ela ainda está tentando entender como alguém que passava os dias esfregando o vaso sanitário pode de repente ser chamada de Sua Majestade. Kane, que agora é o protetor oficial dela, leva a Júpiter para conhecer Stinger, um ex-soldado que vive afastado. Ele é tipo um cara cheio de cicatrizes do passado, com aparência meio de abelha, porque tem genes misturados que lembram um inseto. Ele já lutou junto com o Kane e agora tenta viver tranquilo, mas como sempre acontece nessas histórias, o passado bate na porta. Ele acaba ajudando a Júpiter, mesmo com toda a desconfiança que sente. É nesse momento que ela entende melhor como funciona esse tal de universo dos Abrasax, um sistema cheio de raças diferentes, tecnologia absurda e regras que transformam planetas inteiros em propriedades de famílias poderosas. Imagina só, você acorda de manhã, vai viver sua vida normal e descobre que, na real, você não é uma pessoa qualquer, mas sim alguém com um papel gigantesco no destino do universo inteiro.
Pois é, exatamente isso que acontece com Júpiter Jones, a personagem principal do filme. A vida dela é bem simples, ela é filha de imigrantes russos que trabalham duro e a Júpiter ajuda a família limpando casas. O detalhe é que ela não gosta nem um pouco dessa rotina. Sente que nasceu para algo maior, mas não faz ideia do que seja. Só que o universo tem um jeito engraçado de dar respostas quando menos se espera. Um belo dia, enquanto a Júpiter está só querendo juntar dinheiro para comprar um telescópio porque ela ama olhar o céu e sonhar com as estrelas, acontece uma coisa surreal. Criaturas estranhas tentam atacá-la. Mas antes que algo de ruim aconteça, surge um cara chamado Kane, que é meio humano e meio lobo. Ele tem botas que o fazem literalmente surfar no ar, como se estivesse voando, e chega para salvar a Júpiter bem no momento certo. A partir daí, a vida dela vira de ponta cabeça. Kane explica que a Júpiter não é só uma garota comum. Na verdade, ela é a reencarnação genética de uma rainha poderosíssima do universo, alguém que já morreu, mas voltou à vida exatamente com o mesmo DNA e por isso tem direito a herdar planetas inteiros, inclusive a Terra. Imagina o choque. Um dia você está limpando o banheiro, no outro descobre que o planeta onde você nasceu pode ser seu por direito. Só que, como toda boa história de ficção científica, as coisas não são tão fáceis assim. O universo é governado por uma família nobre, os Abrasax, e eles não querem perder o controle da Terra. Essa família é formada por 3 irmãos bem diferentes. Balen, o mais velho e vilão número 1, que é frio, cruel e não pensa 2 vezes antes de eliminar quem atrapalha seus planos. Kelly Q, a irmã que até parece simpática, mas tem sempre segundas intenções. E Titus, o caçula, que finge ser bonzinho, mas também só quer o poder para ele. Todos eles sabem que se a Júpiter assumir sua posição de dona legítima da Terra, o jogo muda. Então, cada um tenta manipulá-la de um jeito. Kelly Q, por exemplo, mostra o lado glamuroso do poder e deixa Júpiter fascinada. Titus chega a falar em casamento com ela, como se fosse uma forma de unir forças, mas na real só queria tomar os direitos dela. Já Balen vai direto ao ponto. Ou ela entrega o que ele quer, ou paga caro por isso. Enquanto isso, Kane não larga da Júpiter. Ele tem uma missão de protegê-la, mas também começa a se apegar a ela de verdade. Dá pra sentir que além da ação e dos efeitos visuais malucos, tem ali um começo de romance. Só que não tem tempo pra ficar sonhando muito, porque as ameaças são constantes. Júpiter vai de uma armadilha para outra, sendo quase morta várias vezes, até finalmente entender que, se quiser sobreviver e proteger a Terra, vai precisar aceitar quem realmente é. O ponto mais intenso da história acontece quando ela é levada até Balen. Ele controla gigantescas fábricas que sugam a energia vital de seres humanos para manter a nobreza imortal. Sim, você ouviu certo. Os Abrasax enriquecem e vivem para sempre à custa de milhões de vidas. É aí que a Júpiter percebe que o futuro da Terra está literalmente nas mãos dela. Mesmo com medo, ela toma coragem. Ao invés de ceder, enfrenta Balen de frente. Com a ajuda de Kane, que aparece sempre na hora crítica, ela consegue virar o jogo. Não é fácil, tem muita luta, perseguição e explosões, mas no fim ela escolhe proteger a Terra ao invés de se deixar levar pelo luxo ou pelo poder. O mais curioso é que depois de tudo isso, a Júpiter volta para casa. Não como a menina que sonhava em algo maior, mas como alguém que agora sabe que o universo inteiro dependeu dela. Ela continua limpando casas com a família, mas o olhar dela mudou, porque no fundo ela sabe quem realmente é. A herdeira de um destino gigantesco que escolheu ser humilde e ficar junto dos seus. Só que a vida dela não é nada glamourosa. Anos depois, já adulta, Júpiter vive em Chicago com a família, e o trabalho dela é limpar casas junto da mãe e dos tios. Sabe aquele tipo de rotina puxada, sem descanso e sem nenhuma perspectiva? É assim. Ela acorda cedo, encara broncas, trabalha pesado e ainda por cima escuta o tempo todo que não vai conseguir nada grande na vida. No fundo, a Júpiter se sente perdida, como se tivesse sido jogada em um mundo que não foi feito para ela. Mas tem uma coisinha que mostra que ela não é igual a todo mundo. Júpiter ama olhar o céu. Ela sente uma conexão com as estrelas, como se tivesse um chamado ali. Tanto que junta dinheiro escondido para comprar um telescópio, sonhando em enxergar algo além daquela vida apertada e sem graça.
E é justamente esse detalhe que abre caminho para algo gigantesco acontecer. Enquanto Júpiter está lá, levando a vida dela, do outro lado do universo, a família Abrasax começa a se mover. Essa família é tipo a realeza espacial, dona de planetas inteiros e de segredos sombrios que sustentam a riqueza e o poder deles. O mais velho, Balen, é frio, controlador, e já de cara você percebe que o cara não mede esforços para manter tudo sob domínio. A irmã, Kalik, parece delicada e elegante, mas também tem seus truques escondidos. Já Ticos, o caçula, tem aquele ar charmoso, mas na real só pensa em si mesmo. Eles descobrem que uma reencarnação genética da mãe deles, a antiga rainha, surgiu novamente na Terra. E adivinha quem é? A Júpiter. Isso significa que ela não é só uma menina limpando banheiro em Chicago. Ela é, de fato, a dona legítima da Terra. E esse título mexe diretamente com os planos dos Abrasax. Se ela reclamar seus direitos, o planeta deixa de ser propriedade deles. E ninguém dessa família está disposto a abrir mão de um recurso tão valioso assim, porque a Terra é como uma mina de ouro que pode ser explorada para manter a imortalidade deles. Enquanto esses três irmãos tramam o que fazer, Júpiter continua sem ideia de nada. Até que, em belo dia, no meio de um exame médico de rotina, estranhos aparecem tentando sequestrá-la. Só que esses médicos, na verdade, são criaturas alienígenas disfarçadas. Parece até um pesadelo. Ela deitada, achando que vai só tirar sangue, e de repente a sala se transforma numa armadilha mortal. É aí que entra em cena Kane Wise. Ele é meio humano, meio lobo, um guerreiro geneticamente modificado que trabalha como caçador de recompensas, mas com um código de honra próprio. A entrada dele é impressionante. Botas que deslizam no ar, armas de energia e reflexos rápidos. Ele chega bem na hora que Júpiter está prestes a ser eliminada, salva ela e, sem tempo para explicações, já começa a levá-la embora. A partir desse resgate, a vida dela vira um verdadeiro turbilhão. Júpiter, que nunca tinha saído da bolha da família e do trabalho, se vê fugindo de naves, sendo atacada por criaturas bizarras e recebendo a notícia mais maluca da vida. Ela é geneticamente idêntica à antiga rainha do universo, e isso a torna herdeira de poderes e de um direito que ninguém pode contestar. Só que a Júpiter não aceita isso de cara. Quem aceitaria? Para ela parece loucura demais. Uma hora você está pensando em comprar um telescópio, na outra um cara que surfa no ar está dizendo que você manda em planetas. Mesmo assim, no fundo, ela sente que faz sentido, porque aquela estranha ligação que sempre teve com o céu talvez fosse mesmo um sinal. Enquanto tenta processar tudo isso, ela percebe que a confusão só começou. Os Abrasax já sabem onde ela está e não vão medir esforços para capturá-la. Cada passo que Júpiter dá, mais clara fica a sensação de que a vida comum dela acabou. Agora, querendo ou não, ela está no meio de um jogo de poder cósmico e a Terra inteira está em risco. Depois de ser resgatada por Kane e descobrir que tem uma identidade secreta cósmica, a Júpiter não tem nem tempo de respirar. A cada minuto que passa, aparecem novas naves, novos caçadores, novas criaturas tentando colocá-la nas mãos dos Abrasax. E o pior, ela ainda está tentando entender como alguém que passava os dias esfregando o vaso sanitário pode de repente ser chamada de Sua Majestade. Kane, que agora é o protetor oficial dela, leva a Júpiter para conhecer Stinger, um ex-soldado que vive afastado. Ele é tipo um cara cheio de cicatrizes do passado, com aparência meio de abelha, porque tem genes misturados que lembram um inseto. Ele já lutou junto com o Kane e agora tenta viver tranquilo. Mas, como sempre acontece nessas histórias, o passado bate na porta. Ele acaba ajudando a Júpiter, mesmo com toda a desconfiança que sente. É nesse momento que ela entende melhor como funciona esse tal de universo dos Abrasax. Um sistema cheio de raças diferentes, tecnologia absurda e regras que transformam planetas inteiros em propriedades de famílias poderosas. Imagina só, você acorda de manhã, vai viver sua vida normal e descobre que, na real, você não é uma pessoa qualquer, mas sim alguém com um papel gigantesco no destino do universo inteiro. Pois é, exatamente isso que acontece com Júpiter Jones, a personagem principal do filme. A vida dela é bem simples, ela é filha de imigrantes russos que trabalham duro e a Júpiter ajuda a família limpando casas. O detalhe é que ela não gosta nem um pouco dessa rotina. Sente que nasceu para algo maior, mas não faz ideia do que seja. Só que o universo tem um jeito engraçado de dar respostas quando menos se espera.
Um belo dia, enquanto a Júpiter está só querendo juntar dinheiro para comprar um telescópio porque ela ama olhar o céu e sonhar com as estrelas, acontece uma coisa surreal. Criaturas estranhas tentam atacá-la. Mas antes que algo de ruim aconteça, surge um cara chamado Kane, que é meio humano e meio lobo. Ele tem botas que o fazem literalmente surfar no ar, como se estivesse voando, e chega para salvar a Júpiter bem no momento certo. A partir daí, a vida dela vira de ponta cabeça. Kane explica que a Júpiter não é só uma garota comum. Na verdade, ela é a reencarnação genética de uma rainha poderosíssima do universo, alguém que já morreu, mas voltou à vida exatamente com o mesmo DNA e por isso tem direito a herdar planetas inteiros, inclusive a Terra. Imagina o choque. Um dia você está limpando o banheiro, no outro descobre que o planeta onde você nasceu pode ser seu por direito. Só que, como toda boa história de ficção científica, as coisas não são tão fáceis assim. O universo é governado por uma família nobre, os Abrasax, e eles não querem perder o controle da Terra. Essa família é formada por 3 irmãos bem diferentes. Balen, o mais velho e vilão número 1, que é frio, cruel e não pensa 2 vezes antes de eliminar quem atrapalha seus planos. Kelly Q, a irmã que até parece simpática, mas tem sempre segundas intenções. E Titus, o caçula, que finge ser bonzinho, mas também só quer o poder para ele. Todos eles sabem que se a Júpiter assumir sua posição de dona legítima da Terra, o jogo muda. Então, cada um tenta manipulá-la de um jeito. Kelly Q, por exemplo, mostra o lado glamuroso do poder e deixa Júpiter fascinada. Titus chega a falar em casamento com ela, como se fosse uma forma de unir forças, mas na real só queria tomar os direitos dela. Já Balen vai direto ao ponto. Ou ela entrega o que ele quer, ou paga caro por isso. Enquanto isso, Kane não larga da Júpiter. Ele tem uma missão de protegê-la, mas também começa a se apegar a ela de verdade. Dá pra sentir que além da ação e dos efeitos visuais malucos, tem ali um começo de romance. Só que não tem tempo pra ficar sonhando muito, porque as ameaças são constantes. Júpiter vai de uma armadilha para outra, sendo quase morta várias vezes, até finalmente entender que, se quiser sobreviver e proteger a Terra, vai precisar aceitar quem realmente é. O ponto mais intenso da história acontece quando ela é levada até Balen. Ele controla gigantescas fábricas que sugam a energia vital de seres humanos para manter a nobreza imortal. Sim, você ouviu certo. Os Abrasax enriquecem e vivem para sempre à custa de milhões de vidas. É aí que a Júpiter percebe que o futuro da Terra está literalmente nas mãos dela. Mesmo com medo, ela toma coragem. Ao invés de ceder, enfrenta Balen de frente. Com a ajuda de Kane, que aparece sempre na hora crítica, ela consegue virar o jogo. Não é fácil, tem muita luta, perseguição e explosões, mas no fim ela escolhe proteger a Terra ao invés de se deixar levar pelo luxo ou pelo poder. O mais curioso é que depois de tudo isso, a Júpiter volta para casa. Não como a menina que sonhava em algo maior, mas como alguém que agora sabe que o universo inteiro dependeu dela. Ela continua limpando casas com a família, mas o olhar dela mudou, porque no fundo ela sabe quem realmente é, a herdeira de um destino gigantesco que escolheu ser humilde e ficar junto dos seus. Só que a vida dela não é nada glamourosa. Anos depois, já adulta, Júpiter vive em Chicago com a família, e o trabalho dela é limpar casas junto da mãe e dos tios. Sabe aquele tipo de rotina puxada, sem descanso e sem nenhuma perspectiva? É assim. Ela acorda cedo, encara broncas, trabalha pesado e ainda por cima escuta o tempo todo que não vai conseguir nada grande na vida. No fundo, a Júpiter se sente perdida, como se tivesse sido jogada em um mundo que não foi feito para ela. Mas tem uma coisinha que mostra que ela não é igual a todo mundo. Júpiter ama olhar o céu. Ela sente uma conexão com as estrelas, como se tivesse um chamado ali. Tanto que junta dinheiro escondido para comprar um telescópio, sonhando em enxergar algo além daquela vida apertada e sem graça. E é justamente esse detalhe que abre caminho para algo gigantesco acontecer. Enquanto Júpiter está lá, levando a vida dela, do outro lado do universo, a família Abrasax começa a se mover. Essa família é tipo a realeza espacial, dona de planetas inteiros e de segredos sombrios que sustentam a riqueza e o poder deles. O mais velho, Balen, é frio, controlador
e já de cara você percebe que o cara não mede esforços para manter tudo sob domínio. A irmã, Calique, parece delicada e elegante, mas também tem seus truques escondidos. Já Ticos, o caçula, tem aquele ar charmoso, mas na real só pensa em si mesmo. Eles descobrem que uma reencarnação genética da mãe deles, a antiga rainha, surgiu novamente na Terra. E adivinha quem é? A Júpiter. Isso significa que ela não é só uma menina limpando banheiro em Chicago. Ela é, de fato, a dona legítima da Terra. E esse título mexe diretamente com os planos dos Abrasax. Se ela reclamar seus direitos, o planeta deixa de ser propriedade deles. E ninguém dessa família está disposto a abrir mão de um recurso tão valioso assim, porque a Terra é como uma mina de ouro que pode ser explorada para manter a imortalidade deles. Enquanto esses três irmãos tramam o que fazer, Júpiter continua sem ideia de nada. Até que, em belo dia, no meio de um exame médico de rotina, estranhos aparecem tentando sequestrá-la. Só que esses médicos, na verdade, são criaturas alienígenas disfarçadas. Parece até um pesadelo. Ela deitada, achando que vai só tirar sangue, e de repente a sala se transforma numa armadilha mortal. É aí que entra em cena Kane Wise. Ele é meio humano, meio lobo, um guerreiro geneticamente modificado que trabalha como caçador de recompensas, mas com um código de honra próprio. A entrada dele é impressionante. Botas que deslizam no ar, armas de energia e reflexos rápidos. Ele chega bem na hora que Júpiter está prestes a ser eliminada, salva ela e, sem tempo para explicações, já começa a levá-la embora. A partir desse resgate, a vida dela vira um verdadeiro turbilhão. Júpiter, que nunca tinha saído da bolha da família e do trabalho, se vê fugindo de naves, sendo atacada por criaturas bizarras e recebendo a notícia mais maluca da vida. Ela é geneticamente idêntica à antiga rainha do universo, e isso a torna herdeira de poderes e de um direito que ninguém pode contestar. Só que a Júpiter não aceita isso de cara. Quem aceitaria? Para ela parece loucura demais. Uma hora você está pensando em comprar um telescópio, na outra um cara que surfa no ar está dizendo que você manda em planetas. Mesmo assim, no fundo, ela sente que faz sentido, porque aquela estranha ligação que sempre teve com o céu talvez fosse mesmo um sinal. Enquanto tenta processar tudo isso, ela percebe que a confusão só começou. Os Abrasax já sabem onde ela está e não vão medir esforços para capturá-la. Cada passo que Júpiter dá, mais clara fica a sensação de que a vida comum dela acabou. Agora, querendo ou não, ela está no meio de um jogo de poder cósmico e a Terra inteira está em risco. Depois de ser resgatada por Kane e descobrir que tem uma identidade secreta cósmica, a Júpiter não tem nem tempo de respirar. A cada minuto que passa, aparecem novas naves, novos caçadores, novas criaturas tentando colocá-la nas mãos dos Abrasax. E o pior, ela ainda está tentando entender como alguém que passava os dias esfregando o vaso sanitário pode de repente ser chamada de Sua Majestade. Kane, que agora é o protetor oficial dela, leva a Júpiter para conhecer Stinger, um ex-soldado que vive afastado. Ele é tipo um cara cheio de cicatrizes do passado, com aparência meio de abelha, porque tem genes misturados que lembram um inseto. Ele já lutou junto com o Kane e agora tenta viver tranquilo. Mas, como sempre acontece nessas histórias, o passado bate na porta. Ele acaba ajudando a Júpiter, mesmo com toda a desconfiança que sente. É nesse momento que ela entende melhor como funciona esse tal de universo dos Abrasax. Um sistema cheio de raças diferentes, tecnologia absurda e regras que transformam planetas inteiros em propriedades de famílias poderosas. Imagina só, você acorda de manhã, vai viver sua vida normal e descobre que, na real, você não é uma pessoa qualquer, mas sim alguém com um papel gigantesco no destino do universo inteiro. Pois é, exatamente isso que acontece com Júpiter Jones, a personagem principal do filme. A vida dela é bem simples, ela é filha de imigrantes russos que trabalham duro e a Júpiter ajuda a família limpando casas. O detalhe é que ela não gosta nem um pouco dessa rotina. Sente que nasceu para algo maior, mas não faz ideia do que seja. Só que o universo tem um jeito engraçado de dar respostas quando menos se espera. Um belo dia, enquanto a Júpiter está só querendo juntar dinheiro para comprar um telescópio porque ela ama olhar o céu e sonhar com as estrelas, acontece uma coisa surreal. Criaturas estranhas tentam atacá-la. Mas antes que algo de ruim aconteça, surge um cara chamado Kane, que é meio humano e meio lobo. Ele tem botas que o fazem literalmente surfar no ar, como se estivesse voando, e chega para salvar a Júpiter bem no momento certo.
A partir daí, a vida dela vira de ponta cabeça. Kane explica que a Júpiter não é só uma garota comum. Na verdade, ela é a reencarnação genética de uma rainha poderosíssima do universo, alguém que já morreu, mas voltou à vida exatamente com o mesmo DNA e por isso tem direito a herdar planetas inteiros, inclusive a Terra. Imagina o choque. Um dia você está limpando o banheiro, no outro descobre que o planeta onde você nasceu pode ser seu por direito. Só que, como toda boa história de ficção científica, as coisas não são tão fáceis assim. O universo é governado por uma família nobre, os Abrasax, e eles não querem perder o controle da Terra. Essa família é formada por 3 irmãos bem diferentes. Balen, o mais velho e vilão número 1, que é frio, cruel e não pensa 2 vezes antes de eliminar quem atrapalha seus planos. Kelly Q, a irmã que até parece simpática, mas tem sempre segundas intenções. E Titus, o caçula, que finge ser bonzinho, mas também só quer o poder para ele. Todos eles sabem que se a Júpiter assumir sua posição de dona legítima da Terra, o jogo muda. Então, cada um tenta manipulá-la de um jeito. Kelly Q, por exemplo, mostra o lado glamuroso do poder e deixa Júpiter fascinada. Titus chega a falar em casamento com ela, como se fosse uma forma de unir forças, mas na real só queria tomar os direitos dela. Já Balen vai direto ao ponto. Ou ela entrega o que ele quer, ou paga caro por isso. Enquanto isso, Kane não larga da Júpiter. Ele tem uma missão de protegê-la, mas também começa a se apegar a ela de verdade. Dá pra sentir que além da ação e dos efeitos visuais malucos, tem ali um começo de romance. Só que não tem tempo pra ficar sonhando muito, porque as ameaças são constantes. Júpiter vai de uma armadilha para outra, sendo quase morta várias vezes, até finalmente entender que, se quiser sobreviver e proteger a Terra, vai precisar aceitar quem realmente é. O ponto mais intenso da história acontece quando ela é levada até Balen. Ele controla gigantescas fábricas que sugam a energia vital de seres humanos para manter a nobreza imortal. Sim, você ouviu certo. Os Abrasax enriquecem e vivem para sempre à custa de milhões de vidas. É aí que a Júpiter percebe que o futuro da Terra está literalmente nas mãos dela. Mesmo com medo, ela toma coragem. Ao invés de ceder, enfrenta Balen de frente. Com a ajuda de Kane, que aparece sempre na hora crítica, ela consegue virar o jogo. Não é fácil, tem muita luta, perseguição e explosões, mas no fim ela escolhe proteger a Terra ao invés de se deixar levar pelo luxo ou pelo poder. O mais curioso é que depois de tudo isso, a Júpiter volta para casa. Não como a menina que sonhava em algo maior, mas como alguém que agora sabe que o universo inteiro dependeu dela. Ela continua limpando casas com a família, mas o olhar dela mudou, porque no fundo ela sabe quem realmente é. A herdeira de um destino gigantesco que escolheu ser humilde e ficar junto dos seus. Só que a vida dela não é nada glamourosa. Anos depois, já adulta, Júpiter vive em Chicago com a família, e o trabalho dela é limpar casas junto da mãe e dos tios. Sabe aquele tipo de rotina puxada, sem descanso e sem nenhuma perspectiva? É assim. Ela acorda cedo, encara broncas, trabalha pesado e ainda por cima escuta o tempo todo que não vai conseguir nada grande na vida. No fundo, a Júpiter se sente perdida, como se tivesse sido jogada em um mundo que não foi feito para ela. Mas tem uma coisinha que mostra que ela não é igual a todo mundo. Júpiter ama olhar o céu. Ela sente uma conexão com as estrelas, como se tivesse um chamado ali. Tanto que junta dinheiro escondido para comprar um telescópio, sonhando em enxergar algo além daquela vida apertada e sem graça. E é justamente esse detalhe que abre caminho para algo gigantesco acontecer. Enquanto Júpiter está lá, levando a vida dela, do outro lado do universo, a família Abrasax começa a se mover. Essa família é tipo a realeza espacial, dona de planetas inteiros e de segredos sombrios que sustentam a riqueza e o poder deles. O mais velho, Balen, é frio, controlador, e já de cara você percebe que o cara não mede esforços para manter tudo sob domínio. A irmã, Kalik, parece delicada e elegante, mas também tem seus truques escondidos. Já Ticus, o caçula, tem aquele ar charmoso, mas na real só pensa em si mesmo. Eles descobrem que uma reencarnação genética da mãe deles, a antiga rainha, surgiu novamente na Terra. E adivinha quem é? A Júpiter. Isso significa que ela não é só uma menina limpando banheiro em Chicago.
Ela é, de fato, a dona legítima da Terra. E esse título mexe diretamente com os planos dos Abrasax. Se ela reclamar seus direitos, o planeta deixa de ser propriedade deles. E ninguém dessa família está disposto a abrir mão de um recurso tão valioso assim, porque a Terra é como uma mina de ouro que pode ser explorada para manter a imortalidade deles. Enquanto esses 3 irmãos tramam o que fazer, Júpiter continua sem ideia de nada. Até que, em belo dia, no meio de um exame médico de rotina, estranhos aparecem tentando sequestrá-la. Só que esses médicos, na verdade, são criaturas alienígenas disfarçadas. Parece até um pesadelo. Ela deitada, achando que vai só tirar sangue, e de repente a sala se transforma numa armadilha mortal. É aí que entra em cena Kane Wise. Ele é meio humano, meio lobo, um guerreiro geneticamente modificado que trabalha como caçador de recompensas, mas com um código de honra próprio. A entrada dele é impressionante. Botas que deslizam no ar, armas de energia e reflexos rápidos. Ele chega bem na hora que Júpiter está prestes a ser eliminada, salva ela e, sem tempo para explicações, já começa a levá-la embora. A partir desse resgate, a vida dela vira um verdadeiro turbilhão. Júpiter, que nunca tinha saído da bolha da família e do trabalho, se vê fugindo de naves, sendo atacada por criaturas bizarras e recebendo a notícia mais maluca da vida. Ela é geneticamente idêntica à antiga rainha do universo, e isso a torna herdeira de poderes e de um direito que ninguém pode contestar. Só que a Júpiter não aceita isso de cara. Quem aceitaria? Para ela parece loucura demais. Uma hora você está pensando em comprar um telescópio, na outra um cara que surfa no ar está dizendo que você manda em planetas. Mesmo assim, no fundo, ela sente que faz sentido, porque aquela estranha ligação que sempre teve com o céu talvez fosse mesmo um sinal. Enquanto tenta processar tudo isso, ela percebe que a confusão só começou. Os Abrasax já sabem onde ela está e não vão medir esforços para capturá-la. Cada passo que Júpiter dá, mais clara fica a sensação de que a vida comum dela acabou. Agora, querendo ou não, ela está no meio de um jogo de poder cósmico e a Terra inteira está em risco. Depois de ser resgatada por Kane e descobrir que tem uma identidade secreta cósmica, a Júpiter não tem nem tempo de respirar. A cada minuto que passa, aparecem novas naves, novos caçadores, novas criaturas tentando colocá-la nas mãos dos Abrasax. E o pior, ela ainda está tentando entender como alguém que passava os dias esfregando o vaso sanitário pode de repente ser chamada de Sua Majestade. Kane, que agora é o protetor oficial dela, leva a Júpiter para conhecer Stinger, um ex-soldado que vive afastado. Ele é tipo um cara cheio de cicatrizes do passado, com aparência meio de abelha, porque tem genes misturados que lembram um inseto. Ele já lutou junto com o Kane e agora tenta viver tranquilo. Mas, como sempre acontece nessas histórias, o passado bate na porta. Ele acaba ajudando a Júpiter, mesmo com toda a desconfiança que sente. É nesse momento que ela entende melhor como funciona esse tal de universo dos Abrasax. Um sistema cheio de raças diferentes, tecnologia absurda e regras que transformam planetas inteiros em propriedades de famílias poderosas. Imagina só, você acorda de manhã, vai viver sua vida normal e descobre que, na real, você não é uma pessoa qualquer, mas sim alguém com um papel gigantesco no destino do universo inteiro. Pois é, exatamente isso que acontece com Júpiter Jones, a personagem principal do filme. A vida dela é bem simples, ela é filha de imigrantes russos que trabalham duro e a Júpiter ajuda a família limpando casas. O detalhe é que ela não gosta nem um pouco dessa rotina. Sente que nasceu para algo maior, mas não faz ideia do que seja. Só que o universo tem um jeito engraçado de dar respostas quando menos se espera. Um belo dia, enquanto a Júpiter está só querendo juntar dinheiro para comprar um telescópio porque ela ama olhar o céu e sonhar com as estrelas, acontece uma coisa surreal. Criaturas estranhas tentam atacá-la. Mas antes que algo de ruim aconteça, surge um cara chamado Kane, que é meio humano e meio lobo. Ele tem botas que o fazem literalmente surfar no ar, como se estivesse voando, e chega para salvar a Júpiter bem no momento certo. A partir daí, a vida dela vira de ponta cabeça. Kane explica que a Júpiter não é só uma garota comum. Na verdade, ela é a reencarnação genética de uma rainha poderosíssima do universo, alguém que já morreu, mas voltou à vida exatamente com o mesmo DNA e por isso tem direito a herdar planetas inteiros, inclusive a Terra. Imagina o choque. Um dia você está limpando o banheiro, no outro descobre que o planeta onde você nasceu pode ser seu por direito.
Só que, como toda boa história de ficção científica, as coisas não são tão fáceis assim. O universo é governado por uma família nobre, os Abrasax, e eles não querem perder o controle da Terra. Essa família é formada por 3 irmãos bem diferentes. Balen, o mais velho e vilão número 1, que é frio, cruel e não pensa 2 vezes antes de eliminar quem atrapalha seus planos. Kelly Q, a irmã que até parece simpática, mas tem sempre segundas intenções. E Titus, o caçula, que finge ser bonzinho, mas também só quer o poder para ele. Todos eles sabem que se a Júpiter assumir sua posição de dona legítima da Terra, o jogo muda. Então, cada um tenta manipulá-la de um jeito. Kelly Q, por exemplo, mostra o lado glamuroso do poder e deixa Júpiter fascinada. Titus chega a falar em casamento com ela, como se fosse uma forma de unir forças, mas na real só queria tomar os direitos dela. Já Balen vai direto ao ponto. Ou ela entrega o que ele quer, ou paga caro por isso. Enquanto isso, Kane não larga da Júpiter. Ele tem uma missão de protegê-la, mas também começa a se apegar a ela de verdade. Dá pra sentir que além da ação e dos efeitos visuais malucos, tem ali um começo de romance. Só que não tem tempo pra ficar sonhando muito, porque as ameaças são constantes. Júpiter vai de uma armadilha para outra, sendo quase morta várias vezes, até finalmente entender que, se quiser sobreviver e proteger a Terra, vai precisar aceitar quem realmente é. O ponto mais intenso da história acontece quando ela é levada até Balen. Ele controla gigantescas fábricas que sugam a energia vital de seres humanos para manter a nobreza imortal. Sim, você ouviu certo. Os Abrasax enriquecem e vivem para sempre à custa de milhões de vidas. É aí que a Júpiter percebe que o futuro da Terra está literalmente nas mãos dela. Mesmo com medo, ela toma coragem. Ao invés de ceder, enfrenta Balen de frente. Com a ajuda de Kane, que aparece sempre na hora crítica, ela consegue virar o jogo. Não é fácil, tem muita luta, perseguição e explosões, mas no fim ela escolhe proteger a Terra ao invés de se deixar levar pelo luxo ou pelo poder. O mais curioso é que depois de tudo isso, a Júpiter volta para casa. Não como a menina que sonhava em algo maior, mas como alguém que agora sabe que o universo inteiro dependeu dela. Ela continua limpando casas com a família, mas o olhar dela mudou, porque no fundo ela sabe quem realmente é. A herdeira de um destino gigantesco que escolheu ser humilde e ficar junto dos seus. Só que a vida dela não é nada glamourosa. Anos depois, já adulta, Júpiter vive em Chicago com a família, e o trabalho dela é limpar casas junto da mãe e dos tios. Sabe aquele tipo de rotina puxada, sem descanso e sem nenhuma perspectiva? É assim. Ela acorda cedo, encara broncas, trabalha pesado e ainda por cima escuta o tempo todo que não vai conseguir nada grande na vida. No fundo, a Júpiter se sente perdida, como se tivesse sido jogada em um mundo que não foi feito para ela. Mas tem uma coisinha que mostra que ela não é igual a todo mundo. Júpiter ama olhar o céu. Ela sente uma conexão com as estrelas, como se tivesse um chamado ali. Tanto que junta dinheiro escondido para comprar um telescópio, sonhando em enxergar algo além daquela vida apertada e sem graça. E é justamente esse detalhe que abre caminho para algo gigantesco acontecer. Enquanto Júpiter está lá, levando a vida dela, do outro lado do universo, a família Abrasax começa a se mover. Essa família é tipo a realeza espacial, dona de planetas inteiros e de segredos sombrios que sustentam a riqueza e o poder deles. O mais velho, Balen, é frio, controlador, e já de cara você percebe que o cara não mede esforços para manter tudo sob domínio. A irmã, Kalik, parece delicada e elegante, mas também tem seus truques escondidos. Já Ticus, o caçula, tem aquele ar charmoso, mas na real só pensa em si mesmo. Eles descobrem que uma reencarnação genética da mãe deles, a antiga rainha, surgiu novamente na Terra. E adivinha quem é? A Júpiter. Isso significa que ela não é só uma menina limpando banheiro em Chicago. Ela é, de fato, a dona legítima da Terra. E esse título mexe diretamente com os planos dos Abrasax. Se ela reclamar seus direitos, o planeta deixa de ser propriedade deles. E ninguém dessa família está disposto a abrir mão de um recurso tão valioso assim, porque a Terra é como uma mina de ouro que pode ser explorada para manter a imortalidade deles. Enquanto esses 3 irmãos tramam o que fazer, Júpiter continua sem ideia de nada. Até que, em belo dia, no meio de um exame médico de rotina, estranhos aparecem tentando sequestrá-la.
Só que esses médicos, na verdade, são criaturas alienígenas disfarçadas. Parece até um pesadelo. Ela deitada, achando que vai só tirar sangue e, de repente, a sala se transforma numa armadilha mortal. É aí que entra em cena Kane Wise. Ele é meio humano, meio lobo, um guerreiro geneticamente modificado que trabalha como caçador de recompensas, mas com um código de honra próprio. A entrada dele é impressionante. Botas que deslizam no ar, armas de energia e reflexos rápidos. Ele chega bem na hora que Júpiter está prestes a ser eliminada, salva ela e, sem tempo para explicações, já começa a levá-la embora. A partir desse resgate, a vida dela vira um verdadeiro turbilhão. Júpiter, que nunca tinha saído da bolha da família e do trabalho, se vê fugindo de naves, sendo atacada por criaturas bizarras e recebendo a notícia mais maluca da vida. Ela é geneticamente idêntica à antiga rainha do universo, e isso a torna herdeira de poderes e de um direito que ninguém pode contestar. Só que a Júpiter não aceita isso de cara. Quem aceitaria? Para ela parece loucura demais. Uma hora você está pensando em comprar um telescópio, na outra um cara que surfa no ar está dizendo que você manda em planetas. Mesmo assim, no fundo, ela sente que faz sentido, porque aquela estranha ligação que sempre teve com o céu talvez fosse mesmo um sinal. Enquanto tenta processar tudo isso, ela percebe que a confusão só começou. Os Abrasax já sabem onde ela está e não vão medir esforços para capturá-la. Cada passo que Júpiter dá, mais clara fica a sensação de que a vida comum dela acabou. Agora, querendo ou não, ela está no meio de um jogo de poder cósmico e a Terra inteira está em risco. Depois de ser resgatada por Kane e descobrir que tem uma identidade secreta cósmica, a Júpiter não tem nem tempo de respirar. A cada minuto que passa, aparecem novas naves, novos caçadores, novas criaturas tentando colocá-la nas mãos dos Abrasax. E o pior, ela ainda está tentando entender como alguém que passava os dias esfregando o vaso sanitário pode de repente ser chamada de Sua Majestade. Kane, que agora é o protetor oficial dela, leva a Júpiter para conhecer Stinger, um ex-soldado que vive afastado. Ele é tipo um cara cheio de cicatrizes do passado, com aparência meio de abelha, porque tem genes misturados que lembram um inseto. Ele já lutou junto com o Kane e agora tenta viver tranquilo. Mas, como sempre acontece nessas histórias, o passado bate na porta. Ele acaba ajudando a Júpiter, mesmo com toda a desconfiança que sente. É nesse momento que ela entende melhor como funciona esse tal de universo dos Abrasax. Um sistema cheio de raças diferentes, tecnologia absurda e regras que transformam planetas inteiros em propriedades de famílias poderosas. Imagina só, você acorda de manhã, vai viver sua vida normal e descobre que, na real, você não é uma pessoa qualquer, mas sim alguém com um papel gigantesco no destino do universo inteiro. Pois é, exatamente isso que acontece com Júpiter Jones, a personagem principal do filme. A vida dela é bem simples, ela é filha de imigrantes russos que trabalham duro e a Júpiter ajuda a família limpando casas. O detalhe é que ela não gosta nem um pouco dessa rotina, sente que nasceu para algo maior, mas não faz ideia do que seja. Só que o universo tem um jeito engraçado de dar respostas quando menos se espera. Um belo dia, enquanto a Júpiter está só querendo juntar dinheiro para comprar um telescópio porque ela ama olhar o céu e sonhar com as estrelas, acontece uma coisa surreal. Criaturas estranhas tentam atacá-la. Mas antes que algo de ruim aconteça, surge um cara chamado Kane, que é meio humano e meio lobo. Ele tem botas que o fazem literalmente surfar no ar, como se estivesse voando, e chega para salvar a Júpiter bem no momento certo. A partir daí, a vida dela vira de ponta cabeça. Kane explica que a Júpiter não é só uma garota comum. Na verdade, ela é a reencarnação genética de uma rainha poderosíssima do universo, alguém que já morreu, mas voltou à vida exatamente com o mesmo DNA e por isso tem direito a herdar planetas inteiros, inclusive a Terra. Imagina o choque. Um dia você está limpando o banheiro, no outro descobre que o planeta onde você nasceu pode ser seu por direito. Só que, como toda boa história de ficção científica, as coisas não são tão fáceis assim. O universo é governado por uma família nobre, os Abrasax, e eles não querem perder o controle da Terra. Essa família é formada por 3 irmãos bem diferentes. Balen, o mais velho e vilão número 1, que é frio, cruel e não pensa 2 vezes antes de eliminar quem atrapalha seus planos. Kelly Q, a irmã que até parece simpática, mas tem sempre segundas intenções. E Titus, o caçula, que finge ser bonzinho, mas também só quer o poder para ele.
Todos eles sabem que se a Júpiter assumir sua posição de dona legítima da Terra, o jogo muda. Então, cada um tenta manipulá-la de um jeito. Kelly Key, por exemplo, mostra o lado glamuroso do poder e deixa Júpiter fascinada. Titus chega a falar em casamento com ela, como se fosse uma forma de unir forças, mas na real só queria tomar os direitos dela. Já Balin vai direto ao ponto. Ou ela entrega o que ele quer, ou paga caro por isso. Enquanto isso, Kane não larga da Júpiter. Ele tem uma missão de protegê-la, mas também começa a se apegar a ela de verdade. Dá pra sentir que além da ação e dos efeitos visuais malucos, tem ali um começo de romance. Só que não tem tempo pra ficar sonhando muito, porque as ameaças são constantes. Júpiter vai de uma armadilha para outra, sendo quase morta várias vezes, até finalmente entender que, se quiser sobreviver e proteger a Terra, vai precisar aceitar quem realmente é. O ponto mais intenso da história acontece quando ela é levada até Balin. Ele controla gigantescas fábricas que sugam a energia vital de seres humanos para manter a nobreza imortal. Sim, você ouviu certo. Os Abrasax enriquecem e vivem para sempre à custa de milhões de vidas. É aí que a Júpiter percebe que o futuro da Terra está literalmente nas mãos dela. Mesmo com medo, ela toma coragem. Ao invés de ceder, enfrenta Balin de frente. Com a ajuda de Kane, que aparece sempre na hora crítica, ela consegue virar o jogo. Não é fácil, tem muita luta, perseguição e explosões, mas no fim ela escolhe proteger a Terra ao invés de se deixar levar pelo luxo ou pelo poder. O mais curioso é que depois de tudo isso, a Júpiter volta para casa. Não como a menina que sonhava em algo maior, mas como alguém que agora sabe que o universo inteiro dependeu dela. Ela continua limpando casas com a família, mas o olhar dela mudou, porque no fundo ela sabe quem realmente é. A herdeira de um destino gigantesco que escolheu ser humilde e ficar junto dos seus. Só que a vida dela não é nada glamourosa. Anos depois, já adulta, Júpiter vive em Chicago com a família, e o trabalho dela é limpar casas junto da mãe e dos tios. Sabe aquele tipo de rotina puxada, sem descanso e sem nenhuma perspectiva? É assim. Ela acorda cedo, encara broncas, trabalha pesado e ainda por cima escuta o tempo todo que não vai conseguir nada grande na vida. No fundo, a Júpiter se sente perdida, como se tivesse sido jogada em um mundo que não foi feito para ela. Mas tem uma coisinha que mostra que ela não é igual a todo mundo. Júpiter ama olhar o céu. Ela sente uma conexão com as estrelas, como se tivesse um chamado ali. Tanto que junta dinheiro escondido para comprar um telescópio, sonhando em enxergar algo além daquela vida apertada e sem graça. E é justamente esse detalhe que abre caminho para algo gigantesco acontecer. Enquanto Júpiter está lá, levando a vida dela, do outro lado do universo, a família Abrasax começa a se mover. Essa família é tipo a realeza espacial, dona de planetas inteiros e de segredos sombrios que sustentam a riqueza e o poder deles. O mais velho, Balin, é frio, controlador, e já de cara você percebe que o cara não mede esforços para manter tudo sob domínio. A irmã, Kalik, parece delicada e elegante, mas também tem seus truques escondidos. Já Ticus, o caçula, tem aquele ar charmoso, mas na real só pensa em si mesmo. Eles descobrem que uma reencarnação genética da mãe deles, a antiga rainha, surgiu novamente na Terra. E adivinha quem é? A Júpiter. Isso significa que ela não é só uma menina limpando banheiro em Chicago. Ela é, de fato, a dona legítima da Terra. E esse título mexe diretamente com os planos dos Abrasax. Se ela reclamar seus direitos, o planeta deixa de ser propriedade deles. E ninguém dessa família está disposto a abrir mão de um recurso tão valioso assim, porque a Terra é como uma mina de ouro que pode ser explorada para manter a imortalidade deles. Enquanto esses três irmãos tramam o que fazer, Júpiter continua sem ideia de nada. Até que, em belo dia, no meio de um exame médico de rotina, estranhos aparecem tentando sequestrá-la. Só que esses médicos, na verdade, são criaturas alienígenas disfarçadas. Parece até um pesadelo. Ela deitada, achando que vai só tirar sangue e, de repente, a sala se transforma numa armadilha mortal. É aí que entra em cena Kane Wise. Ele é meio humano, meio lobo, um guerreiro geneticamente modificado que trabalha como caçador de recompensas, mas com um código de honra próprio. A entrada dele é impressionante. Botas que deslizam no ar, armas de energia e reflexos rápidos.
Ele chega bem na hora que Júpiter está prestes a ser eliminada, salva ela e, sem tempo para explicações, já começa a levá-la embora. A partir desse resgate, a vida dela vira um verdadeiro turbilhão. Júpiter, que nunca tinha saído da bolha da família e do trabalho, se vê fugindo de naves, sendo atacada por criaturas bizarras e recebendo a notícia mais maluca da vida. Ela é geneticamente idêntica à antiga rainha do universo, e isso a torna herdeira de poderes e de um direito que ninguém pode contestar. Só que a Júpiter não aceita isso de cara. Quem aceitaria? Para ela parece loucura demais. Uma hora você está pensando em comprar um telescópio, na outra um cara que surfa no ar está dizendo que você manda em planetas. Mesmo assim, no fundo, ela sente que faz sentido, porque aquela estranha ligação que sempre teve com o céu talvez fosse mesmo um sinal. Enquanto tenta processar tudo isso, ela percebe que a confusão só começou. Os Abrasax já sabem onde ela está, e não vão medir esforços para capturá-la. Cada passo que Júpiter dá, mais clara fica a sensação de que a vida comum dela acabou. Agora, querendo ou não, ela está no meio de um jogo de poder cósmico, e a Terra inteira está em risco. Depois de ser resgatada por Kane e descobrir que tem uma identidade secreta cósmica, a Júpiter não tem nem tempo de respirar. A cada minuto que passa, aparecem novas naves, novos caçadores, novas criaturas tentando colocá-la nas mãos dos Abrasax. E o pior, ela ainda está tentando entender como alguém que passava os dias esfregando o vaso sanitário pode de repente ser chamada de Sua Majestade. Kane, que agora é o protetor oficial dela, leva a Júpiter para conhecer Stinger, um ex-soldado que vive afastado. Ele é tipo um cara cheio de cicatrizes do passado, com aparência meio de abelha, porque tem genes misturados que lembram um inseto. Ele já lutou junto com o Kane e agora tenta viver tranquilo. Mas, como sempre acontece nessas histórias, o passado bate na porta. Ele acaba ajudando a Júpiter, mesmo com toda a desconfiança que sente. É nesse momento que ela entende melhor como funciona esse tal de universo dos Abrasax. Um sistema cheio de raças diferentes, tecnologia absurda e regras que transformam planetas inteiros em propriedades de famílias poderosas. Imagina só, você acorda de manhã, vai viver sua vida normal e descobre que, na real, você não é uma pessoa qualquer, mas sim alguém com um papel gigantesco no destino do universo inteiro. Pois é, exatamente isso que acontece com Júpiter Jones, a personagem principal do filme. A vida dela é bem simples, ela é filha de imigrantes russos que trabalham duro e a Júpiter ajuda a família limpando casas. O detalhe é que ela não gosta nem um pouco dessa rotina, sente que nasceu para algo maior, mas não faz ideia do que seja. Só que o universo tem um jeito engraçado de dar respostas quando menos se espera. Um belo dia, enquanto a Júpiter está só querendo juntar dinheiro para comprar um telescópio porque ela ama olhar o céu e sonhar com as estrelas, acontece uma coisa surreal. Criaturas estranhas tentam atacá-la. Mas antes que algo de ruim aconteça, surge um cara chamado Kane, que é meio humano e meio lobo. Ele tem botas que o fazem literalmente surfar no ar, como se estivesse voando, e chega para salvar a Júpiter bem no momento certo. A partir daí, a vida dela vira de ponta cabeça. Kane explica que a Júpiter não é só uma garota comum. Na verdade, ela é a reencarnação genética de uma rainha poderosíssima do universo, alguém que já morreu, mas voltou à vida exatamente com o mesmo DNA e por isso tem direito a herdar planetas inteiros, inclusive a Terra. Imagina o choque. Um dia você está limpando o banheiro, no outro descobre que o planeta onde você nasceu pode ser seu por direito. Só que, como toda boa história de ficção científica, as coisas não são tão fáceis assim. O universo é governado por uma família nobre, os Abrasax, e eles não querem perder o controle da Terra. Essa família é formada por 3 irmãos bem diferentes. Balen, o mais velho e vilão número 1, que é frio, cruel e não pensa 2 vezes antes de eliminar quem atrapalha seus planos. Kelly Q, a irmã que até parece simpática, mas tem sempre segundas intenções. E Titus, o caçula, que finge ser bonzinho, mas também só quer o poder para ele. Todos eles sabem que se a Júpiter assumir sua posição de dona legítima da Terra, o jogo muda. Então, cada um tenta manipulá-la de um jeito. Kelly Q, por exemplo, mostra o lado glamuroso do poder e deixa Júpiter fascinada. Titus chega a falar em casamento com ela, como se fosse uma forma de unir forças, mas na real só queria tomar os direitos dela. Já Balen vai direto ao ponto. Ou ela entrega o que ele quer, ou paga caro por isso.
Enquanto isso, Kane não larga da Júpiter. Ele tem uma missão de protegê-la, mas também começa a se apegar a ela de verdade. Dá pra sentir que além da ação e dos efeitos visuais malucos, tem ali um começo de romance. Só que não tem tempo pra ficar sonhando muito, porque as ameaças são constantes. Júpiter vai de uma armadilha para outra, sendo quase morta várias vezes, até finalmente entender que, se quiser sobreviver e proteger a Terra, vai precisar aceitar quem realmente é. O ponto mais intenso da história acontece quando ela é levada até Balen. Ele controla gigantescas fábricas que sugam a energia vital de seres humanos para manter a nobreza imortal. Sim, você ouviu certo. Os Abrasax enriquecem e vivem para sempre à custa de milhões de vidas. É aí que a Júpiter percebe que o futuro da Terra está literalmente nas mãos dela. Mesmo com medo, ela toma coragem. Ao invés de ceder, enfrenta Balen de frente. Com a ajuda de Kane, que aparece sempre na hora crítica, ela consegue virar o jogo. Não é fácil, tem muita luta, perseguição e explosões, mas no fim ela escolhe proteger a Terra ao invés de se deixar levar pelo luxo ou pelo poder. O mais curioso é que depois de tudo isso, a Júpiter volta para casa. Não como a menina que sonhava em algo maior, mas como alguém que agora sabe que o universo inteiro dependeu dela. Ela continua limpando casas com a família, mas o olhar dela mudou, porque no fundo ela sabe quem realmente é. A herdeira de um destino gigantesco que escolheu ser humilde e ficar junto dos seus. Só que a vida dela não é nada glamourosa. Anos depois, já adulta, Júpiter vive em Chicago com a família, e o trabalho dela é limpar casas junto da mãe e dos tios. Sabe aquele tipo de rotina puxada, sem descanso e sem nenhuma perspectiva? É assim. Ela acorda cedo, encara broncas, trabalha pesado e ainda por cima escuta o tempo todo que não vai conseguir nada grande na vida. No fundo, a Júpiter se sente perdida, como se tivesse sido jogada em um mundo que não foi feito para ela. Mas tem uma coisinha que mostra que ela não é igual a todo mundo. Júpiter ama olhar o céu. Ela sente uma conexão com as estrelas, como se tivesse um chamado ali. Tanto que junta dinheiro escondido para comprar um telescópio, sonhando em enxergar algo além daquela vida apertada e sem graça. E é justamente esse detalhe que abre caminho para algo gigantesco acontecer. Enquanto Júpiter está lá, levando a vida dela, do outro lado do universo, a família Abrasax começa a se mover. Essa família é tipo a realeza espacial, dona de planetas inteiros e de segredos sombrios que sustentam a riqueza e o poder deles. O mais velho, Balen, é frio, controlador, e já de cara você percebe que o cara não mede esforços para manter tudo sob domínio. A irmã, Kalik, parece delicada e elegante, mas também tem seus truques escondidos. Já Ticos, o caçula, tem aquele ar charmoso, mas na real só pensa em si mesmo. Eles descobrem que uma reencarnação genética da mãe deles, a antiga rainha, surgiu novamente na Terra. E adivinha quem é? A Júpiter. Isso significa que ela não é só uma menina limpando banheiro em Chicago. Ela é, de fato, a dona legítima da Terra. E esse título mexe diretamente com os planos dos Abrasax. Se ela reclamar seus direitos, o planeta deixa de ser propriedade deles. E ninguém dessa família está disposto a abrir mão de um recurso tão valioso assim, porque a Terra é como uma mina de ouro que pode ser explorada para manter a imortalidade deles. Enquanto esses três irmãos tramam o que fazer, Júpiter continua sem ideia de nada. Até que, em belo dia, no meio de um exame médico de rotina, estranhos aparecem tentando sequestrá-la. Só que esses médicos, na verdade, são criaturas alienígenas disfarçadas. Parece até um pesadelo. Ela deitada, achando que vai só tirar sangue, e de repente a sala se transforma numa armadilha mortal. É aí que entra em cena Kane Wise. Ele é meio humano, meio lobo, um guerreiro geneticamente modificado que trabalha como caçador de recompensas, mas com um código de honra próprio. A entrada dele é impressionante. Botas que deslizam no ar, armas de energia e reflexos rápidos. Ele chega bem na hora que Júpiter está prestes a ser eliminada, salva ela e, sem tempo para explicações, já começa a levá-la embora. A partir desse resgate, a vida dela vira um verdadeiro turbilhão. Júpiter, que nunca tinha saído da bolha da família e do trabalho, se vê fugindo de naves, sendo atacada por criaturas bizarras e recebendo a notícia mais maluca da vida. Ela é geneticamente idêntica à antiga rainha do universo, e isso a torna herdeira de poderes e de um direito que ninguém pode contestar. Só que a Júpiter não aceita isso de cara. Quem aceitaria?
Para ela parece loucura demais. Uma hora você tá pensando em comprar um telescópio, na outra um cara que surfa no ar tá dizendo que você manda em planetas. Mesmo assim, no fundo, ela sente que faz sentido, porque aquela estranha ligação que sempre teve com o céu talvez fosse mesmo um sinal. Enquanto tenta processar tudo isso, ela percebe que a confusão só começou. Os Abrasax já sabem onde ela está e não vão medir esforços para capturá-la. Cada passo que Júpiter dá, mais clara fica a sensação de que a vida comum dela acabou. Agora, querendo ou não, ela está no meio de um jogo de poder cósmico e a Terra inteira está em risco. Depois de ser resgatada por Kane e descobrir que tem uma identidade secreta cósmica, a Júpiter não tem nem tempo de respirar. A cada minuto que passa, aparecem novas naves, novos caçadores, novas criaturas tentando colocá-la nas mãos dos Abrasax. E o pior, ela ainda está tentando entender como alguém que passava os dias esfregando o vaso sanitário pode de repente ser chamada de Sua Majestade. Kane, que agora é o protetor oficial dela, leva a Júpiter para conhecer Stinger, um ex-soldado que vive afastado. Ele é tipo um cara cheio de cicatrizes do passado, com aparência meio de abelha, porque tem genes misturados que lembram um inseto. Ele já lutou junto com o Kane e agora tenta viver tranquilo. Mas, como sempre acontece nessas histórias, o passado bate na porta. Ele acaba ajudando a Júpiter, mesmo com toda a desconfiança que sente. É nesse momento que ela entende melhor como funciona esse tal de universo dos Abrasax. Um sistema cheio de raças diferentes, tecnologia absurda e regras que transformam planetas inteiros em propriedades de famílias poderosas. Imagina só, você acorda de manhã, vai viver sua vida normal e descobre que, na real, você não é uma pessoa qualquer, mas sim alguém com um papel gigantesco no destino do universo inteiro. Pois é, exatamente isso que acontece com Júpiter Jones, a personagem principal do filme. A vida dela é bem simples, ela é filha de imigrantes russos que trabalham duro e a Júpiter ajuda a família limpando casas. O detalhe é que ela não gosta nem um pouco dessa rotina. Sente que nasceu para algo maior, mas não faz ideia do que seja. Só que o universo tem um jeito engraçado de dar respostas quando menos se espera. Um belo dia, enquanto a Júpiter está só querendo juntar dinheiro para comprar um telescópio porque ela ama olhar o céu e sonhar com as estrelas, acontece uma coisa surreal. Criaturas estranhas tentam atacá-la. Mas antes que algo de ruim aconteça, surge um cara chamado Kane, que é meio humano e meio lobo. Ele tem botas que o fazem literalmente surfar no ar, como se estivesse voando, e chega para salvar a Júpiter bem no momento certo. A partir daí, a vida dela vira de ponta cabeça. Kane explica que a Júpiter não é só uma garota comum. Na verdade, ela é a reencarnação genética de uma rainha poderosíssima do universo, alguém que já morreu, mas voltou à vida exatamente com o mesmo DNA e por isso tem direito a herdar planetas inteiros, inclusive a Terra. Imagina o choque. Um dia você está limpando o banheiro, no outro descobre que o planeta onde você nasceu pode ser seu por direito. Só que, como toda boa história de ficção científica, as coisas não são tão fáceis assim. O universo é governado por uma família nobre, os Abrasax, e eles não querem perder o controle da Terra. Essa família é formada por 3 irmãos bem diferentes. Balen, o mais velho e vilão número 1, que é frio, cruel e não pensa 2 vezes antes de eliminar quem atrapalha seus planos. Kelly Q, a irmã que até parece simpática, mas tem sempre segundas intenções. E Titus, o caçula, que finge ser bonzinho, mas também só quer o poder para ele. Todos eles sabem que se a Júpiter assumir sua posição de dona legítima da Terra, o jogo muda. Então, cada um tenta manipulá-la de um jeito. Kelly Q, por exemplo, mostra o lado glamuroso do poder e deixa Júpiter fascinada. Titus chega a falar em casamento com ela, como se fosse uma forma de unir forças, mas na real só queria tomar os direitos dela. Já Balen vai direto ao ponto. Ou ela entrega o que ele quer, ou paga caro por isso. Enquanto isso, Kane não larga da Júpiter. Ele tem uma missão de protegê-la, mas também começa a se apegar a ela de verdade. Dá pra sentir que além da ação e dos efeitos visuais malucos, tem ali um começo de romance. Só que não tem tempo pra ficar sonhando muito, porque as ameaças são constantes. Júpiter vai de uma armadilha para outra, sendo quase morta várias vezes, até finalmente entender que, se quiser sobreviver e proteger a Terra, vai precisar aceitar quem realmente é. O ponto mais intenso da história acontece quando ela é levada até Balen.
Ele controla gigantescas fábricas que sugam a energia vital de seres humanos para manter a nobreza imortal. Sim, você ouviu certo. Os Abrasax enriquecem e vivem para sempre à custa de milhões de vidas. É aí que a Júpiter percebe que o futuro da Terra está literalmente nas mãos dela. Mesmo com medo, ela toma coragem. Ao invés de ceder, enfrenta Balin de frente. Com a ajuda de Kain, que aparece sempre na hora crítica, ela consegue virar o jogo. Não é fácil, tem muita luta, perseguição e explosões, mas no fim ela escolhe proteger a Terra ao invés de se deixar levar pelo luxo ou pelo poder. O mais curioso é que depois de tudo isso, a Júpiter volta para casa. Não como a menina que sonhava em algo maior, mas como alguém que agora sabe que o universo inteiro dependeu dela. Ela continua limpando casas com a família, mas o olhar dela mudou, porque no fundo ela sabe quem realmente é, a herdeira de um destino gigantesco que escolheu ser humilde e ficar junto dos seus. Só que a vida dela não é nada glamourosa. Anos depois, já adulta, Júpiter vive em Chicago com a família, e o trabalho dela é limpar casas junto da mãe e dos tios. Sabe aquele tipo de rotina puxada, sem descanso e sem nenhuma perspectiva? É assim. Ela acorda cedo, encara broncas, trabalha pesado e ainda por cima escuta o tempo todo que não vai conseguir nada grande na vida. No fundo, a Júpiter se sente perdida, como se tivesse sido jogada em um mundo que não foi feito para ela. Mas tem uma coisinha que mostra que ela não é igual a todo mundo. Júpiter ama olhar o céu. Ela sente uma conexão com as estrelas, como se tivesse um chamado ali. Tanto que junta dinheiro escondido para comprar um telescópio, sonhando em enxergar algo além daquela vida apertada e sem graça. E é justamente esse detalhe que abre caminho para algo gigantesco acontecer. Enquanto Júpiter está lá, levando a vida dela, do outro lado do universo, a família Abrasax começa a se mover. Essa família é tipo a realeza espacial, dona de planetas inteiros e de segredos sombrios que sustentam a riqueza e o poder deles. O mais velho, Balin, é frio, controlador, e já de cara você percebe que o cara não mede esforços para manter tudo sob domínio. A irmã, Kalik, parece delicada e elegante, mas também tem seus truques escondidos. Já Ticos, o caçula, tem aquele ar charmoso, mas na real só pensa em si mesmo. Eles descobrem que uma reencarnação genética da mãe deles, a antiga rainha, surgiu novamente na Terra. E adivinha quem é? A Júpiter. Isso significa que ela não é só uma menina limpando banheiro em Chicago. Ela é, de fato, a dona legítima da Terra. E esse título mexe diretamente com os planos dos Abrasax. Se ela reclamar seus direitos, o planeta deixa de ser propriedade deles. E ninguém dessa família está disposto a abrir mão de um recurso tão valioso assim, porque a Terra é como uma mina de ouro que pode ser explorada para manter a imortalidade deles. Enquanto esses três irmãos tramam o que fazer, Júpiter continua sem ideia de nada. Até que, em belo dia, no meio de um exame médico de rotina, estranhos aparecem tentando sequestrá-la. Só que esses médicos, na verdade, são criaturas alienígenas disfarçadas. Parece até um pesadelo. Ela deitada, achando que vai só tirar sangue, e de repente a sala se transforma numa armadilha mortal. É aí que entra em cena Kain Wise. Ele é meio humano, meio lobo, um guerreiro geneticamente modificado que trabalha como caçador de recompensas, mas com um código de honra próprio. A entrada dele é impressionante. Botas que deslizam no ar, armas de energia e reflexos rápidos. Ele chega bem na hora que Júpiter está prestes a ser eliminada, salva ela e, sem tempo para explicações, já começa a levá-la embora. A partir desse resgate, a vida dela vira um verdadeiro turbilhão. Júpiter, que nunca tinha saído da bolha da família e do trabalho, se vê fugindo de naves, sendo atacada por criaturas bizarras e recebendo a notícia mais maluca da vida. Ela é geneticamente idêntica à antiga rainha do universo, e isso a torna herdeira de poderes e de um direito que ninguém pode contestar. Só que a Júpiter não aceita isso de cara. Quem aceitaria? Para ela parece loucura demais. Uma hora você está pensando em comprar um telescópio, na outra um cara que surfa no ar está dizendo que você manda em planetas. Mesmo assim, no fundo, ela sente que faz sentido, porque aquela estranha ligação que sempre teve com o céu talvez fosse mesmo um sinal. Enquanto tenta processar tudo isso, ela percebe que a confusão só começou. Os Abrasax já sabem onde ela está e não vão medir esforços para capturá-la. Cada passo que Júpiter dá, mais clara fica a sensação de que a vida comum dela acabou.
Agora, querendo ou não, ela está no meio de um jogo de poder cósmico, e a Terra inteira está em risco. Depois de ser resgatada por Kane e descobrir que tem uma identidade secreta cósmica, a Júpiter não tem nem tempo de respirar. A cada minuto que passa, aparecem novas naves, novos caçadores, novas criaturas tentando colocá-la nas mãos dos Abrasax. E o pior, ela ainda está tentando entender como alguém que passava os dias esfregando o vaso sanitário pode de repente ser chamada de Sua Majestade. Kane, que agora é o protetor oficial dela, leva a Júpiter para conhecer Stinger, um ex-soldado que vive afastado. Ele é tipo um cara cheio de cicatrizes do passado, com aparência meio de abelha, porque tem genes misturados que lembram um inseto. Ele já lutou junto com o Kane e agora tenta viver tranquilo. Mas, como sempre acontece nessas histórias, o passado bate na porta. Ele acaba ajudando a Júpiter, mesmo com toda a desconfiança que sente. É nesse momento que ela entende melhor como funciona esse tal de universo dos Abrasax, um sistema cheio de raças diferentes, tecnologia absurda e regras que transformam planetas inteiros em propriedades de famílias poderosas. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.